Dando continuidade, pessoal, nas nossas narrações das aulas de PO2, hoje a gente vai tratar da aula 7, né, da parte de teoria dos grafos e caminho mínimo. Só um alerta, né, para os alunos que já cursaram, né, ou tiveram acesso às notas de aula de outros semestres, é bastante importante verificar, né, se houveram mudanças nas notas de aula. E para essa, eu fiz novas revisões das notas de aula do professor Ormil, tá? Então, quem já teve acesso a essas notas de aula antes, o ideal é que baixe de novo pela plataforma, tá? E dessa vez também eu vou preferir fazer como o professor Ormel fez para as primeiras aulas e dividir elas em duas, tá? Então, nessa parte 1 da aula 7, a gente vai tratar primeiro de uma introdução à teoria dos grafos. E na parte 2 a gente vai entrar no problema do caminho mínimo, mais especificamente no algoritmo de Dijkstra. Tá? Então vamos dar uma olhadinha juntos? Então, conceitos preliminares. Né? Aqui a gente vai tratar mais ou menos do básico que vocês precisam saber, né? E se habituarem com algumas nomenclaturas. Então aqui ele coloca para a gente, né? Em inúmeras aplicações, problemas de PO são mais facilmente compreendidos e modelados se representados por esquemas gráficos que ilustrem a estrutura e a operação do sistema real. Né? Transporte de carga em uma rede viária, projeto de rede de dutos, programação de projetos, designação de tarefas, roteamento de veículos, localização de facilidades são apenas alguns exemplos de problemas cuja compreensão e modelagem são facilitadas com a adoção de diagramas. Então, daqui para frente, nessa segunda metade do curso, né, é fortemente recomendado que, se a gente, né, der uma situação, um problema para vocês qualquer, as coisas ficam mais simples se vocês conseguirem representá-las numa estrutura de grafo, tá? Que é o que a gente vai ver agora, né? Como que a gente representa isso, quais pontos são importantes, mas o principal é conseguir dar, né, ter um apoio visual para aquilo que a gente vai tentar resolver. Tá? Então é extremamente importante conseguir interpretar aquele texto, aquela situação, problema, numa estrutura de gráfico. Tá? Ele fala aqui, né, esses diagramas muitas vezes assumem forma de um gráfico, né, ou de uma rede, tá? Que é sinônimo para o que a gente vai usar aqui. Ele fala, o qual é definido por um conjunto finito de vértices, ou nós, tá? São sinônimos, que ele chama de N. Tá? N de nós ou V de vértices. Tá? Conectados por um conjunto finito de ligações denominados arestas ou arcos. Tá? Aí A ou E, e a gente vai ver por que a gente chama assim. Então, olha, em redes orientadas, né? Ou seja, quando a direção importa, as ligações são chamadas de arcos. Possuem sentidos específicos para a movimentação dos fluxos por elas. Enquanto nas redes não orientadas, então a direção não é relevante para a gente, então tanto faz uma direção ou outra, né? Então não orientadas ou não direcionadas. As ligações são chamadas de arestas. Então não há sentido nos arcos, né? Ir e vir dá no mesmo para a gente. Tá? Através das quais as movimentações podem ocorrer em ambos os sentidos. O conjunto das arestas de um grafo é denominado usualmente por E, do inglês edge, né? E o conjunto de arcos por A de arcs. Né?
sendo o grafo denotado por G de grafo, né, ou de graph, igual a VE, né, onde V são os vértices ou N de nós, né, mas é mais usual o V, VE, né, então a quantidade de vértices, e E a quantidade de arestas, né, ou G de VA, né, no caso do não orientado, né, V de vértices, A de arcos. Então, G de VE, né, para quando a gente tem orientação, para quando a gente não tem uma orientação nos arcos, né, e G de VA quando há orientação nos arcos, que no caso são sinônimos aqui, né? Então, para né, o efeito prático para a quantidade de arcos ou arestas vai ser o mesmo. A diferença é só a notação aqui, tá? Então, só vai mudar isso se a gente estivesse tratando de um problema que fosse teórico. Então, a gente define primeiro quem são esses elementos, tá? Mas se a gente colocar um grafo, né, com 6 vértices, né, e 12 arestas, ou 6 vértices e 12 arcos, ele vai vir, né, 6, 10, 6, 12, e a orientação a gente vai ver no desenho de fato, tá? A gente não cobra essas notações com muito afinco de vocês não, tá? Só sabendo representar esse G de VE, né, desse jeito aqui, né, ou G de VA, já é suficiente. Na construção de modelos a partir de grafos, não raro é necessário associar valores a seus nós e ou ligações, né? Tem-se assim grafos valorados ou não valorados, sendo os primeiros muitas vezes denominados de rede. As figuras 1 e 2 ilustram respectivamente um grafo não orientado, né, ou não direcionado, e outro orientado. Só ficou faltando ponto aqui. Mas aí a gente também usa o termo rede também, né, que aí ele definiu para vocês aqui, né, como os primeiros, quer dizer, grafos valorados, que tem os arcos ou as arestas, né, ou até mesmo os vértices também, né, que a gente pode ver, né, tanto capacidade de vértice quanto capacidade de arco. Aqueles valorados a gente usa, né, o termo de rede para eles. Então, às vezes a gente vai usar grafo, às vezes vai usar rede no nome dos problemas para vocês, né, porque a maioria dos problemas vão ser valorados, né? A gente vai ter valores, né, na maioria das vezes para os arcos ou arestas, né, e em alguns problemas específicos para os vértices, quando houver capacidade de vértice, né, ou se um vértice tiver demanda ou oferta. Então, esse tipo de coisa pode acontecer aqui. Então, se a gente usar grafo, é essa lógica. Se a gente usar rede, né, também está na mesma lógica. Então, para não se assustar ou achar que um nome vai atrapalhar no que vai ser feito, tá? Para a gente são usados como sinônimos porque a maioria dos problemas que a gente vai apresentar são de grafos valorados. Tem um ou outro, acho que tem um exercício na lista só que não é valorado. Eu deixo como sugestão lá valorar para a gente resolver mais simples, tá? Mas depois eu coloco para vocês lá. Então, figuras 1 e 2 ilustram um grafo não orientado, né, ou não direcionado, e outro orientado ou direcionado, né? Então, figura 1 à esquerda e figura 2 à direita. Aqui está como A e B, né? Então, A não orientado, G de VE,
Então, olha, as ligações, elas não têm setinha, né? Não tem direção. Então, não direcionado, né? Então, ir ou vir de um vértice para outro tem o mesmo peso. Tá? O sentido é válido tanto numa direção quanto na outra. Então, para não ter setinha dos dois lados, a orientação não faz diferença para a gente, então fica só a linhazinha sem a seta. Tá? Então, G de VE não orientado ou não direcionado. E no B ou na 2, né, um grafo orientado, G de VA. É só uma anotação, né, para que a coisa ficasse clara aqui. Mas como eu estava falando com vocês, a gente pode substituir o VE e o VA por valores de fato. Né? Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices e tenho quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Então, nesse G de VE, a representação seria, né? Eu tenho meu grafo G, que é dado com a quantidade de vértices, 4 vértices, e 1, 2, 3, 4, 5 arestas aqui. Né? Então, G de 4, 5. Né? E no outro? No outro eu tenho também 4 vértices, né? G de 4, e a quantidade de arcos. Né? De arcos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 também. Então, G de 4, 5 também. Só que um é direcionado e o outro não. Né? Um é orientado e o outro não. A direção que consta, né, nas ligações, elas interferem na lógica que a gente está tratando. Né? E no à esquerda, ele está não valorado, né? Não tem valores aqui. E no à direita, né, ou na figura 2, ele está valorado. Então, a gente tem pesos nos arcos. Tá? Então, tem algumas diferenças daquilo que a gente comentou. Tá? Espera aí que eu pulei. Deixa eu voltar para o apontador. Então, mais algumas definições que a gente vai usar. Então, caminho. Né? Um caminho de um nó I' a um nó I duas linhas é uma sequência de arcos na qual o nó inicial de cada arco, à exceção do primeiro, né, é o nó final do arco imediatamente anterior. Então, para ser caminho, eu tenho que tentar construir uma direção, né, daquilo que eu estou percorrendo, e eu preciso ter uma sequência de fato, onde eu saio de um, chego no outro, né, e esse seguinte, né, ele é a partida para o próximo. Então, a lógica de sequência precisa estar clara num caminho. Se não houver a sequência, não é caminho. Tá? Então, para ser caminho, eu tenho que seguir uma lógica sequencial. Tá? A cadeia ela é similar ao caminho, com a diferença que os arcos não precisam estar orientados à medida que ela é percorrida de I' e duas linhas. Então, não há a obrigatoriedade da sequência que a gente tratou no caminho. Tá? A gente vai ver um exemplo visual para diferenciar isso. Tá? O circuito. Circuito é um caminho fechado, então existe uma sequência no circuito, né? Mas ele é fechado. Né? O que significa isso? Significa que ele tem o mesmo nó de início e fim. Então, ele começa no I', né? Percorre um caminho, uma sequência específica, e volta para o I'. Tá? Então, ele é um circuito. Ele começa num vértice e termina no mesmo vértice. Né? Como se ele desse uma volta com uma sequência específica. Tá? Ciclo. Analogamente, o ciclo é uma cadeia fechada. Tá? Então, a diferença é que a sequência não precisa ser
explícita, tá? Mas ele a cadeia começa, né, num vértice e ele volta para aquele mesmo vértice, só que o nome é ciclo, né? Grafos conexos, né? Existe uma cadeia, que pode ser caminho, entre cada par de vértices, tá? Aqui a lógica de grafo conexo e desconexo, assim, se houver pelo menos um vértice que não seja conectado, né, com um dos demais vértices, a gente diz que ele é desconexo, tá? Aí tem outros conceitos de fortemente conexo, que a gente não vai entrar aqui, mas para conexo e desconexo tem essa lógica. Se pelo menos um desses vértices não for conectado, a gente trata ele como desconexo. A gente vai ver aqui exemplos para isso, né? Por que ele voltou? Aqui. Tá, vamos continuar que aí a gente volta para os exemplos. Então, árvore, né? Árvore é um grafo conexo, sem ciclos, ou seja, existe uma única cadeia, talvez caminho, entre cada par de vértices. Então, na lógica de árvore, né, eu posso ou não ter uma sequência, né, que começa num dado vértice e termina em outro dado vértice. Pode ser uma sequência ou não, né, pode ser caminho também. Entre cada par de vértices. E o conceito de árvore principal é que ele não tem ciclos. Então, ele tem uma outra configuraçãozinha que é bastante interessante, que ele tem o número de arcos ou arestas, né, exatamente igual ao número de vértices menos uma unidade, né, se ele for gerador. Então, a ideia principal da árvore é que eu não tenha vértices perdidos, né, na construção daquela árvore. Então, eles estão todos conectados de alguma forma, e que não haja ciclos. Esse é um conceito importante para algumas coisas que a gente vai ver tanto na continuação dessa aula quanto nas seguintes. Tá? Agora, floresta. Né? A, a floresta ela é formada por uma coleção de árvores. Então, numa estrutura grande, né, num grafo grande, eu posso construir, né, eu posso ter várias árvores entre si, separadas, mas o conglomerado delas, quer dizer, mesmo que elas não estejam conectadas, né, que aí, por algum motivo, eu desconectei partes desse grafo grandão, né, eu tive subgrafos desses grafos, eu posso ter um conjunto de árvores, né, que está induzida daquele grafo grandão. Então, essa coleção de árvores a gente chama de floresta. Esse é um pouco maior, a gente não vai tratar especificamente de florestas aqui, tá? Mas é uma expansão da ideia de árvore. Tá? Subgrafo. Um subgrafo, né, G' de um grafo G maior, ele é dado por um V' e um E', onde esses V' e esses E' são subconjuntos de um grandão. Então, olha, ele é formado por um subconjunto V' de vértices e arestas, e das arestas ou arcos de um dado grafo G. Então, eu tenho um dado grafo maior, né? E esse subgrafo eu posso pegar elementos que fazem parte dele,
excluindo alguns ou não, né? Eu posso construir da forma que eu quiser, mas que esse subgrafo ele é um subconjunto do principal. Além disso, a gente ainda tem a lógica de subgrafo gerador, que não está aqui, tá? Mas um subgrafo gerador, ele difere só na lógica dos vértices, tá? Um subgrafo gerador, ele é exatamente o conjunto de vértices. Então, ele tem a mesma quantidade de vértices do original, né? O G' tem a mesma quantidade de vértices do original, então não é um V', é exatamente o V, tá? E um subconjunto de arcos ou arestas. Aí sim, o E' ou o A' é um subconjunto do original, né? Mas a quantidade de vértices é exatamente a do grafo grandão. E esse conceito a gente vai usar, apesar de não estar aqui, de subgrafo gerador. Tá? Uma árvore geradora. Ele coloca aqui, olha, uma árvore geradora é um subgrafo G' V de E'. Então, ele tem a mesma quantidade de vértices do original. Então, ele é um Vzão, não é um Vzão linha. Por quê? Porque essa árvore ele é um subgrafo gerador. Tá? Então, a árvore geradora é um subgrafo gerador, tá? que não possui ciclos e tem exatamente a quantidade de arcos ou arestas igual à quantidade de vértices menos uma unidade. Tá? Que é esse conceito que a gente vai usar. Então, a árvore geradora é um subgrafo gerador do original com exatamente a quantidade com a quantidade de arcos exatamente o número de vértices menos uma unidade. Aí ele traz, né, um pouco diferente do que eu falei, mas a lógica é a mesma. Então, é um subgrafo com essa característica que a gente pode chamar de gerador, né, sem ciclos. Né? Sem ciclos é o conceito de árvore. Né? Sem ciclos e conexos é uma árvore. Né? Que contenha todos os vértices de V, mas apenas um subconjunto das arestas em E. Por definição, a quantidade de arcos ou arestas do subgrafo, né, da árvore geradora, do E', é a quantidade de vértices, né, essas duas barras com V dentro, a gente chama de cardinalidade. Então, a cardinalidade do E', do Ezão linha, é exatamente a cardinalidade do conjunto Vzão, tá? Ou seja, o número de elementos do Vzão menos uma unidade. E aí, por definição, a adição de uma nova aresta ou arco gera exatamente um ciclo em G'. Né? Se é uma árvore geradora, por definição, ela é conexa, sem ciclos, né? E é um subgrafo gerador do original. Então, se ela não tem ciclos, tem a mesma quantidade de vértices e é conexa, se eu tentar adicionar mais uma aresta, eu implico em ter, né, um ciclo ao tentar colocar uma nova aresta. Tá? Continuando. Agora, os exemplos. Então, olha, eu tenho esses subgrafos. A, B e C. No A, ele diz, olha, esse subgrafo em A e C são apenas cadeias. Então, repare que eu tenho os vértices originais, né, e tenho algumas ligações entre elas. Então, ó, no A e no C, repare que eu não tenho uma sequência saindo de um vértice que ele lá chamou de linha. Então, por exemplo, saindo do vértice 1, né, para chegar, por exemplo, num I duas linhas que ele colocou lá, né, num 3. Então, ele até chega, mas ele não percorreu um caminho específico, porque ele também passou para o 2 aqui. Né?
E no outro também, por exemplo, do 1 aqui, né, para o 2, por exemplo, ele nem vai, né? Ele só tem essa sequência, né, de arcos aqui, mas que não definem um caminho. Um caminho tem que ser uma sequência, né, onde um começa, o outro termina, que é a lógica do B. Então, ó, no B, eu começo no 1, aí eu vou para o 2. Aí eu tenho que continuar no 2, né? Eu cheguei no 2, aí do 2 eu vou para outro lugar, que é para o 4. Né? Aí do 4 eu vou para o 3. Aí sim, aqui eu tenho um caminho, porque eu tive uma sequência onde termina um, né? Ele mesmo começa e ele vai para o próximo. Então, só o 1 e o 3 que não tem essa lógica, né, que a gente pode chamar de transbordo, a grosso modo. Né? Então, o 2 e o 4 têm esse papel. A setinha chega nele, no 2, e eu tenho que continuar do 2 para o próximo. Né? O próximo é o 4. Aí do 4 eu tenho que ir, né, eu cheguei no 4, aí eu parto do 4 depois para o 3. E eu guardo esse registro, de anterior e sucessor aqui. Então, na letra B, eu tenho caminho. E nas letras A e C, eu tenho cadeias. E aqui ele chama, né? Eu tenho, nesses mesmos exemplos, eu tenho árvores geradoras. Né? Aí, por que eu tenho árvores geradoras? Deixa eu apagar tudo. Por que eu tenho árvores geradoras? Vamos lá. Caneta não, apontador. Por que eu tenho árvores? Vamos ver. Por definição, as árvores são grafos conexos sem ciclos. Né? Então, olha, eu tenho algum vértice que não está conectado aqui. Né? Eu tenho algum vértice que ficou isolado. Né? Por exemplo, o 3 isolado sem conexão, ou o 4 sem conexão. Né? Então, não tenho isso. Então, todos esses grafos apresentados são conexos. Né? São conexos. Não tem nenhum vértice perdido por aí. Então, todos são conexos. Será que eu tenho ainda a garantia que eles são árvores? O que falta? São conexos e não possuem ciclos. Eu tenho ciclo aqui, eu retorno para um dado vértice aqui. Eu estou no 1 e eu volto para o 1 por alguma sequência aqui. Né? E do 1 para o 4, para o 3, do 3 morre aqui, mas do 2 chega no 3. Então também não tenho ciclos. Então posso chamar de árvore. Né? Posso chamar de árvore geradora? Aí, para ser árvore geradora, eu preciso garantir que eu tenho a mesma quantidade de vértices do original, ou seja, eu tenho um subgrafo induzido do original com a mesma quantidade de vértices. Todos eles têm 4 vértices, então está certo. Né? Eu tenho um subgrafo gerador aqui. E o que falta seria a quantidade de arestas ou de arcos, porque aqui são arcos, né? Serem exatamente, aí eu vou botar na canetinha, a quantidade de arcos, que aqui são arcos, né? A quantidade de arcos, né? A cardinalidade do conjunto de arcos dele ser a cardinalidade do vértice, né? Do conjunto de vértices, menos uma unidade. A gente garante isso? Eu tenho 4 vértices, então a cardinalidade do V é 4, menos uma unidade, que são 3. Então, eu preciso de 3 conexões, né? De 3 arcos. Então, 1, 2, 3. Então, a letra A fecha todos os pontos que precisava para chamar de árvore geradora. E o B? 1, 2, 3. Fecha todos os pontos para ser considerado árvore geradora. 1, 2, 3. A letra C também fecha todos os pontos para ser chamado de árvore geradora.
Então está garantido aqui, né? E a gente verificou como que chega nessas informações. Tá? Então é isso. Um conglomerado de quase tudo que a gente viu. Está faltando só a parte de grafos desconexos. Aqui, ó. Então, olha, na figura 4. Subgrafos que não são árvores geradoras para o grafo da figura 2. E desconexos. Então, olha, nesses dois aqui, primeiro, ele é desconexo, né? Então não é uma árvore geradora. Mas você poderia me perguntar, mas e se eu considerar só os 3 que sobraram? Aí, para os 3 que sobraram, eu precisaria considerar os outros conceitos. Então, a gente tem ciclos. Então, eu poderia, no máximo, aqui tentar ver se um subgrafo induzido dele vai resultar num ciclo. Então, aqui, se a gente pegar esses carinhas aqui, é claro que no exemplo orientado não vai ficar tão fácil, né? Porque a gente também tem a lógica das orientações, mas se não tivesse a setinha, ficaria mais claro a lógica de ciclo. Né? Então, eu estou indo, voltando e eu chego para o mesmo ponto. Mas mesmo sem a orientação, a gente teria a lógica aqui, mesmo não sendo caminho, né? Você circuitou o ciclo, a gente acaba tendo uma cadeia fechada nesses mesmos exemplos. Mas eu acho que fica mais simples de enxergar se não tivesse a orientação. Né? Então, aqui seria, de fato, um caminho em que eu retorno para o mesmo ponto. Tá? Mas aí, com as setinhas, a gente expande essa lógica. Mas, num efeito mais simples, se ele é desconexo, não dá para o grafo Gzão que a gente definiu lá ser uma árvore geradora, porque eu preciso da mesma quantidade de vértices do original. Então, esse 3 e esse 1 desconexo aqui, ele já tira essa lógica da gente. Então, ele precisaria ter a mesma quantidade de vértices do original e continuar naquela progressão. Como não tem, já dá para descartar. Mas aí, se a gente tivesse, né, um grafo muito maior e ao invés de uma árvore completa no grandão, a gente tivesse várias árvores pequenininhas, aí entraria no conceito de floresta, a gente teria que ver se as árvores resultantes, né, se os subgrafos induzidos do original, né, se as árvores, né, em partes de cada um desse subgrafo induzido seriam consideradas válidas, né? Se elas de fato seriam árvores, que é o que eu tentei fazer aqui. Então, ó, do que restou seria árvore, né? Aí não dá para chamar porque a gente tem circuitos ou ciclos aqui, tá? Então, é um pouquinho mais complicado de ver com as setinhas, mas dá para entender, né? Mais algumas estruturas que a gente vai precisar para as aulas seguintes, né? Aí ele coloca para vocês aqui, ó, para se programar modelos de rede em computador, a gente precisa de estrutura de dados que reflitam a lógica que a gente construiu no desenho. Né? Então, a estrutura e os valores associados às redes. A representação matricial de grafos é talvez a forma mais direta, entretanto menos eficiente, de se representar as relações denotadas por um grafo. Nesse sentido, as estruturas mais comuns são: a gente vai ver com mais frequência a matriz de adjacência. Tá? A de incidência ele vai chegar a apresentar para vocês, mas não me recordo de ter usado em alguma coisa específica para vocês, e as listas muito menos. Tá? Então, matriz de adjacência, a relação nó para nó, matriz de incidência,
uma relação de nó para a aresta ou arco. Tá? Então, como que ficam as que ele coloca... por que está voltando? Aí, parei. Então, matriz de adjacência. Aí para a figura 1, né? Então, aqui a gente vai indicar, né, com 0. Se não houver adjacência, então, se eu tenho um grafo conectado ao outro, né, por um arco ou aresta, né? Então, se há conexão, ele coloca 1. Se não tiver, é 0. Então, a primeira pergunta aqui, por que o 1 com 1 não tem? Né? Se o 1 com 1 tivesse, é uma estrutura que a gente chama de laço. Tá? Que a gente não vai ver laço aqui. Do 1 para ele mesmo. Tá? Então, por isso que essa diagonal aqui é toda 0. Então, a gente não trata de laço nesse curso. Mas todas as vezes que a gente tiver conexões entre vértices, então, para a gente chamar de vértices adjacentes, né? A gente precisa de uma conexão entre eles. Então, vamos ver lá rapidinho na figura 1. Na figura 1, aqui, essa aqui. Então, olha, o 1 está conectado com o 2 diretamente por uma aresta e ao 4 diretamente por uma aresta. E ao 3 não está. Então, tem que ter essa matriz lá para a gente ver. Então, olha, o 1 está conectado diretamente ao 2 e ao 4, e ao 3 não. Na linha vai ser igual à coluna, porque a orientação é irrelevante para a gente. Então, vai ter essa lógica. Mas na 2, ele vai ficar, né, ou pode ficar diferente, porque aí eu poderia ter orientações. Né? Então, vamos ver lá na 2, ou na B. Né? Olha, o 1 está conectado diretamente ao 4, mas o 4 não está a ele. Então, de 1 para 4, né? O vértice 1 para o vértice 4, ele está conectado lá. Mas do 4 para o 1, não. Só tem numa direção. E a mesma coisa do 1 para o 2. Então, do 1 para o 2 e do 1 para o 4 tem. Mas o contrário, não. Né? Então, olha, 1 para 2, 1 para 4. Então, marcou 1 aqui. Mas do 4 para o 1, né? 4, 1 e 2, 1 está marcado como 0. Né? Porque só numa direção. Aí, no caso, você teria que convencionar aqui se é um D para em qual direção. Né? Que ele convencionou a linha é o D, né? E o J é o para. Então, D de 1 para 1, e de 1 para 2, de 1 para 3, de 1 para 4. Aí vamos ver um que tem a volta, que ele vai estar no sentido contrário lá, ou na parte de baixo do triângulo. Né? Qual que tem aqui? Do 4 para o 3, né? E não de 3 para 4. Então, 4 para o 3, tem que aparecer o 1zinho lá. Olha, então D4 para o 3, aí ele marca o 1 aqui. Então, aqui a ordem importa, né? A direção importa, a matriz de adjacência fica um pouquinho diferente. Então, essa é a lógica de vértice para vértice. A matriz de incidência aí é a lógica de vértice para arco. Né? Então, a gente vai ter os vértices numa direção. Né? Então, aqui a gente tem os vértices na linha e os arcos na coluna. E a gente vai marcar quando houver a incidência, né? a orientação, a indicação daquele arco que incide de 1. Né? Então, olha, então, do vértice 1, aqui na matriz 1. Né? Então, olha, ele incide
do vértice 1. Ele conecta, né? Ele possui esse arco, que aqui na verdade não é arco, né? Aqui é aresta, na figura 1. Então, a aresta 1, 2, ela incide do 1, então marco 1 aqui, né? E também do 2, porque ele é ida e volta, né? E o mesmo para 1 e 4. Então, olha, ele sai do 1 e chega no 4, mas aqui não tem essa lógica, porque ele vai do 1 e chega para o 4, mas também sai do 4 e chega para o 1. Então, tem nas duas direções. Então, por isso que aqui é 1, 1, aqui é 1 e aqui é 1. No 2, 3, 2, 3 aqui, 2, 4, 2 e 4 aqui. Então, como eu tenho nas duas direções, né, a direção não importa, é vice-versa, é ida e volta, ele incide dos dois, né? Só que quando a gente muda para o orientado, aí ele sai de um e chega no outro. Então, é cauda de um, cabeça do outro, né? Da setinha, né? Isso aqui, tá vendo? A cauda e a cabeça. Então, se a cauda tá no 1, então aqui não é aresta 1, 2, é arco 1, 2. Então, está saindo do 1 para o 2. Então, a cauda está no 1 e a cabeça está no 2. Né? Então, pro vértice 1, ele sai do 1. Então, positivo em 1. E ele chega no 2. Então, menos 1 aqui. Né? Então, tá, sai de um, chega no outro. Tá? Por convenção. Tá? Na lógica de incidência. Aí eu vou repetir isso para todos eles, né? Seguindo a lógica de se a cauda está no vértice, ele é positivo. E se a cabeça está no vértice, ele é negativo. Então, eu indico na matriz quem está saindo e quem está chegando. Então, ó, o 1 positivo aqui indica que está saindo do 1, o 1 negativo aqui indica que está chegando no 4. 2 para o 3. O 2 está saindo do 2, menos 1 está chegando no 3. 2 e 4. Está saindo do 2, está chegando no 4. 3 e 4. Está saindo do 4 e está chegando no 3. Tá? Isso aqui, eu acho que eu nunca vi nenhum exercício que o professor meu tenha pedido isso de vocês, não. Mas é uma lógica para implementação. Tá? É bom ter pelo menos algum contato. E a lógica de listas a gente não vai ver aqui. Tá? Só fica registrado que existe, mas a gente não vai passar por elas não, tá bom? Aí dando continuidade, né? O que a gente vai ver daqui para frente, deixa eu ver onde que eu posso parar para a gente fechar. Então, só para não ficar, para outra aula não ficar muito longa, eu vou continuar aqui, aí a gente para quando chegar nos algoritmos para caminho mínimo, tá? Então, olha só, o uso de um grafo ou rede como suporte à modelagem é ainda mais importante no estudo dos problemas de otimização em rede, nos quais fluxos de produtos, pessoas e energia circulam em uma rede seguindo regras de conservação. Inúmeras aplicações relevantes em engenharia são assim modeladas. Aí ele traz alguns exemplos, né, para vocês. Projeto de redes de dutos que conectam postos e plataformas na exploração offshore de petróleo e gás. Determinação do caminho mais curto entre pares de pontos, podem ser cidades ou endereços, em uma rede de transporte. Determinação da capacidade máxima de transporte de fluidos em redes de dutos com capacidade limitada. Planejamento dos fluxos de produtos que minimizam o custo de transporte em uma rede composta de fábricas, armazéns, lojas e clientes. Então ele traz uma série de exemplos para vocês. Aí nessa aula que a gente está, né, e nas próximas que a gente vai ver, ele vai apresentar para vocês 4 problemas clássicos e algoritmos para resolvê-los, mas não todos. Tá? Então são eles o que a gente vai ver. O problema da árvore geradora de peso mínimo tem algoritmo para ele. Problema de caminho mínimo tem algoritmo para ele. Problema de fluxo máximo tem algoritmo para ele.
que a gente vai ver aqui, e o problema de fluxo de custo mínimo. A gente não vai ver algoritmo para ele, mas a gente vai ver a formulação padrão, tá? Desses três últimos. Do primeiro, a gente não vai ver aqui a formulação dele, mas a gente vai ver algoritmos para os três primeiros. Tá? Aí ele coloca, também serão estudados algoritmos para resolver os três primeiros, mais precisamente serão apresentados algoritmos exatos e eficientes para resolvê-los. Né? Por exatos, entende-se que os mesmos convergem para uma solução ótima em número finito de iterações. Então, algoritmos em tempo polinomial, que é o que a gente viu de tempo polinomial que a gente viu lá na aula anterior. Tá? Eles são eficientes para resolver esses problemas que a gente vai apresentar. Ele continua, vamos lá. Algoritmos eficientes são aqueles capazes de convergir para uma solução ótima em tempo polinomial, ou, equivalentemente, que requerem um número de iterações polinomial em função dos dados de entrada. Aí a gente vai ver também um pouco de complexidade deles, mas assim, só as notações, nada muito específico, tá? Que exige de vocês. Ele continua. A existência de ao menos um algoritmo eficiente para um dado problema permite considerá-lo bem resolvido. E esses são, tá? O estudo da complexidade de algoritmos divide problemas de decisão. Aí aqui ele falou que ia falar, lá na aula que a gente narrou, né? Eu entrei um pouco mais a fundo lá, e aqui ele começa a explicar, mas também não vai tão fundo assim, né? Aí ele só define, que é o que a gente já definiu lá na outra aula. Problemas bem resolvidos pertencem à classe P, né? Algoritmos de tempo polinomial, né? Ao passo que a ampla maioria dos problemas de programação inteira e não linear pertence à classe NP difícil. Então tem que lembrar, a classe P está dentro da classe NP, né? Que a única coisa que eu não falei na outra aula da classe NP é que assim, a máquina de Turing que a gente tem para resolver hoje, né? Que é a máquina determinística, a gente ainda não tem algoritmos que consigam resolver esses problemas em tempo polinomial para a máquina de Turing determinística. Mas para uma máquina de Turing não determinística, a gente teria, é por isso que chama de problemas não determinísticos, né, resolvíveis em tempo polinomial. Então, essa máquina de Turing não determinística seria uma máquina hipotética, né, que, por sorte, vamos dizer assim, né, ele escolheria uma instância específica que, por sorte, ele conseguiria resolver em tempo polinomial, que assim, é uma máquina que não existe hoje. Então, não é que não exista, né, algoritmo para resolver em tempo polinomial. A gente só não conhece ele ainda, porque a gente precisaria de uma série de nuances específicas para resolver em tempo polinomial, que a gente não tem. Mas a gente consegue verificar a resposta. Né? Se ele disser para vocês, olha, a resposta é essa aqui, verifica para mim. Aí a gente verifica em tempo polinomial. Então, P está dentro de NP. Né? E dentro de NP, numa parte específica, a gente tem os NPs completos. Né? Que aí, os NPs completos, na lógica de problemas de decisão, eles são os mais difíceis da lógica de decisão. Né? Aí a gente não vai entrar a fundo, mas só aceita, e ele também coloca para você. Por enquanto, apenas aceite isso, né? Que os NPs completos são extremamente difíceis. E numa definição de NP difícil, os NPs completos são NP difíceis, mas são os problemas de decisão. E os problemas que a gente vê aqui, que são os de programação inteira e de não linear, né? Que não são necessariamente problemas de decisão, eles também estão na parte dos NP difíceis, tá? Então, só aceita que eles são extremamente difíceis. A gente não vai exigir nada mais disso
de vocês. Ele coloca de novo que mais à frente ele vai fazer uma caracterização, mas eu não me recordo de ter visto essa caracterização em aulas à frente, tá? Aí ele continua. Na próxima aula, você verá algoritmos eficientes para os 3 primeiros. Algoritmo de Prim, tá? Para o problema de árvore geradora de peso mínimo. Algoritmo de Dijkstra e de Floyd para o problema de caminho mínimo. E algoritmo de Ford e Fulkerson para o problema de fluxo máximo. Cabe ressaltar, porém, que existem outros algoritmos eficientes para resolver esses mesmos problemas. Existem, por exemplo, para a árvore geradora de peso mínimo, que aí ele amplia um pouco, ele não considera apenas árvore, mas floresta, tem o algoritmo de Kruskal. Tá? Que aí ele pega floresta também. Tá? Ou seja, ele considera grafos desconexos. Né? Para problema de caminho mínimo, a gente também tem o algoritmo de Ford. Né? Que ele está mais ou menos entre o de Dijkstra e o de Floyd. Tem situações que ele pega que o de Dijkstra não pega, mas que não abarca tudo que o de Floyd poderia pegar. Então, a gente tem outros algoritmos, tá? E para o problema de fluxo máximo, se eu não me engano, é o algoritmo de Bellman, mas deixa eu ver qual aqui que agora eu confesso que me fugiu o nome. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Eu já confirmo para vocês aqui. Deixa eu ver nas minhas anotações. Ah, não, perdão. O algoritmo correlato, né, para problema de fluxo máximo é de Edmund Scarp. O de Bellman que eu estava falando, na verdade, é o algoritmo de Ford, mas que o professor Romeu chamou aqui de Ford, mas no geral chamam ele de Bellman-Ford, né? Deixa eu confirmar aqui. As minhas anotações, cadê você? Não? De Bellman-Ford, Então, a gente tem outros algoritmos que não esses, né? Mas a gente só vai cobrar de vocês esses que estão aqui, né? Então, Prim, Dijkstra, né? Floyd ele nem cobra, né? Ele cobrou em uma prova muito antiga, uma iteração específica, mas né, para nunca mais usar. E o algoritmo de Ford-Fulkerson ele usa. Né? Então, são esses que vão ser cobrados. Né? A gente tem as notas de aula, bonitinha, né? Como representar eles, né? Passo a passo. E esses outros só fica como indicação que existe, mas a gente não vai cobrar. E se cobrar na prova, são esses que estão aqui. Tá? Aí a gente encerra essa parte 1 e retoma a parte 2 para tratar especificamente de caminho mínimo e o algoritmo que a gente vai ver para esse problema, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Até a próxima aula.